Ohayou konnichiwa Oyasumi Luke aqui. Dessa vez vamos falar de One Piece, o anime do pirata que estica que eu consumi pelo mangá. Escrito por Eiichiro Oda e serializado pela Shonen Jump, claramente uma das obras shonen de maior prestígio da indústria, e não é à toa. 1005 capítulos no momento em que esse vídeo está sendo gravado, sendo lançado desde 97, vale dizer que um dos motivos de eu começar a ler a chegada do capítulo 1000, que gerou um certo hype e foi muito comentado também, com razão. A minha intenção era chegar ao semanal antes do capítulo 1000 ser lançado, mas por alguns contratempos acabei falhando nessa missão e conseguindo alcançar há pouco tempo. Nem preciso falar que tem muito conteúdo em One Piece, então não vou chegar nem perto de falar sobre tudo, ficando apenas com um comentário superficial e bem pessoal, sem me preocupar muito com algo técnico. Bom, acho que eu nem preciso comentar sobre como que essa obra é, até porque se você não leu ou nem assistiu ainda, você só está perdendo tempo. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é idolatrar o Oda. O que ele faz é simplesmente surreal. Muitas obras, para não dizer a maioria, é possível perceber que ela está sendo criada enquanto a história se desenvolve. Já em One Piece dá para ver que o Oda tem tudo pronto e só está pondo no papel aos poucos. Não tem um quadro sequer que é desnecessário. Vai chegar um momento em que tu nem lembra que algo tinha acontecido e isso vai ser o ponto-chave para a resolução de algum arco. Um exemplo que eu posso dar é o Vivre Card, que a Lola entrega para a Nami e que tem um papel até fundamental no arco de Whole Cake. Então, se ainda tiver alguém que duvida disso, outro fato que deixa claro o que falei são as histórias de capa. Contando que os personagens secundários estão fazendo após sair em cena, tem seu impacto no futuro da história também. Não sei como isso foi trabalhado no anime, porque eu não cheguei a ver, mas espero que não tenham só jogado fora, porque isso é uma parte muito legal. E que foi muito legal de acompanhar, eram apenas desenhos, mas que contavam uma baita história que era muito divertido de acompanhar. Como deu pra perceber, eu consumi apenas o mangá. E tem alguns motivos para isso. O primeiro que demoraria muito para ver o anime e ler o mangá iria durar um tempo bem menor. Então pode-se dizer que eu quis ganhar tempo. E o motivo para ler apenas o mangá foi exatamente esse. Mas depois passei a perceber que eu tinha feito a melhor escolha possível mesmo, vendo o quão superior o mangá era para o pouco que eu havia visto do anime. Começando pela dublagem que não me atraiu nem um pouco. Eu vi a dublagem do começo apenas, então até chega a ser compreensível, já que a qualidade claramente evoluiu com o passar do tempo. Também teremos adaptação no geral. O anime chega ao número de ter quase um episódio por capítulo, se não menos, e não é muito difícil chegar à conclusão de que enrolaram muito para conseguir chegar até esse número. Estendendo lutas, por exemplo, isso me incomoda muito. Quem curte ver batalhas deve achar isso bom e tranquilo. Mas no meu caso eu curto One Piece pela história, quase nenhum anime eu gosto de assistir luta, então isso acaba sendo algo bem pessoal mesmo. Apesar de não assistir o anime, acabei vendo algumas cenas específicas e elas não eram ruins, conseguiam passar até mesmo mais emoções que o próprio mangá às vezes. Só para encerrar o assunto, eu pretendo ver o anime em algum momento. Acho muito difícil, principalmente pelo tempo que isso iria demorar. E eu gosto muito do ritmo que o mangá tem, é algo que me agrada demais, e isso aí eu não teria no anime, pelo menos. Como falei, cheguei a ver algumas cenas no anime, e elas foram as cenas que mais me marcaram, como o Eu Quero Viver da Robin e a morte do Going Merry, também duas cenas da mesma saga, Water 7, o melhor arco pra mim disparada. Essas duas cenas que eu comentei me emocionaram demais. Tem a entrada do Frank para a história, que é um personagem que eu acho muito divertido. O Usopp confrontando o Luffy sobre a decisão de pegar um outro navio, o próprio Luffy agindo como um baita de um capitão. Toda a história da Robin sendo contada, a invasão de Enies Lobby sendo o primeiro confronto direto com a marinha. A ilha de Water 7 eu acho uma das melhores de One Piece, eu consigo falar muito mais, porém eu vou me estender demais, então vou me contentar com isso. Já que falei do meu favorito, vamos fazer o top 3 de saga. Em segundo lugar vem a saga Yonkou. Apesar da saga nem ter terminado ainda, já conseguiu me conquistar. Sendo a saga que mais trouxe valor de estratégia, com os Mugiwara se infiltrando em Wano para conseguir informações e assim enfrentar o Kaido, uma saga que se fosse apenas por Wano já chegaria nesse top 2, mas se inicia lá em Zou, o que só garante sua posição para ela. Algo que eu realmente preciso parabenizar o One Piece é que apesar de eu querer ser chato, eu fui incapaz disso. No começo eram piratas e Akumas no Mi,
Depois vai se tornar a viagem no tempo com dragões, armas de destruição global, um robô, uma ilha no céu, entre outras diversas coisas muito viajadas. De fato, não tem problema nenhum em entrar isso numa obra, mas a chance da história se perder é gigante e passa muito longe disso acontecer em One Piece. Em terceiro lugar teremos Marineford. Muita gente coloca esse como a melhor saga, até porque tem muita cena boa. Morte do Barba Branca e do Ace, a relação do Barba Branca com sua tripulação, que eu acho a melhor da obra, o Luffy trazendo uma tripulação super distinta e muito legal de se ver, com Crocodile, Jinbe, o exército revolucionário dando as caras, sendo também a saga que abrirá as portas da Grand Line, porém a falta do resto dos Mugiwara impactou um pouco. Passou longe de ficar ruim, mas as outras sagas se tornam melhores por conta dessa diferença. Falando só por falar mesmo, a saga de Skypiea pra mim é a pior. Uma ilha que não me atraiu em momento nenhum. A luta contra o Enel foi muito deprimente e se resumiu em sou de borracha, sou imune à eletricidade. Mostrando um ponto legal sobre a compatibilidade e qual Akuma no Mi tem vantagem sobre outra, tendo também a história do Norland, que essa sim é realmente uma cena foda, a cena do Simple tocando no final é muito emocionante, mas não consegue compensar as outras falhas. Falando agora sobre os personagens, apesar de gostar de todos os piratas Mugiwara, nenhum foi capaz de entrar nos meus favoritos. Pra ser justo, a Robin tem uma chance considerável de receber seu espaço. A proposta de ser uma arqueóloga e buscar sobre a verdade sobre o mundo me conquista com certa facilidade. Tendo um desenvolvimento incrível no começo, cenas incríveis em Enies Lobby, porém ela parou nisso. Se tornou um personagem secundária que quase não tinha importância. Fazendo uma comparação bem rápida com a Nami, ambas não têm nenhum poder de fogo muito grande, mas a Nami vai ser a navegadora e também vai ter sua comédia junto com o Sop de ficarem assustados. Já a Robin tá lá, apesar de que a esperança bateu, com a Robin enfrentando a Black Mamba no último capítulo lançado, e que pode sim surgir algo muito legal disso, até o Sanji acaba tendo um desenvolvimento muito foda nesse último capítulo. Agora sim, personagens que entraram para os favoritos. Temos Gold Roger, o personagem que quase nem aparece, e se você está pensando que passei a gostar dele no arco de Wano, está enganado, foi literalmente no começo, e com o passar do tempo passei a gostar cada vez mais dele. A ideia do único a chegar ao destino final, lutando com uma doença incurável e por isso decide separar sua tripulação, mas ao invés de morrer em um lugar qualquer, decide se entregar para a marinha e dessa forma ferrar todo o rolê deles. Aquilo que a marinha pretendia usar para se gabar se tornou exatamente um inferno para eles. Isso é incrível. Agora um que eu me questiono mais de estar nos favoritos. Seria ele Koizuki Oden. O arco de Wano deu uma grande força para como eu via o personagem, mas estava gostando dele desde o começo também. E o principal momento em que falei ele é foda foi na cena do caldeirão. Aquele negócio foi incrível, os próprios bainhas vermelhas já são algo muito legal. O Oden pegando os caras mais distintos possíveis e salvando eles do caldeirão. E depois a fala, Oden, quanto mais fervido melhor ele fica. Sendo bem sincero, eu nem sei porque eu falei que tenho dúvidas sobre ele estar nos favoritos. Indo agora para o futuro de One Piece. Teorias sobre o final da obra existem diversas, e eu vou dar a minha versão. Vale lembrar que não cheguei a ver nenhuma dessas teorias, então sei lá se alguém já falou o mesmo que eu, mas espero conseguir ser bem direto e ficar claro a minha visão. Creio que teremos ainda mais 3 sagas: Shanks, Marinha e Exército Revolucionário. Não necessariamente nessa ordem, mas serão esses os 3 que receberão seu foco. Tendo Luffy como vencedor de todos os conflitos, conseguindo chegar à última ilha e consequentemente One Piece. Nisso teremos a verdade sobre o mundo sendo revelada e eu não faço a menor ideia do que pode ser isso. Sobre One Piece, aposto minhas fichas que vai ser algo lindo, como o maior tesouro foi o que você viveu para chegar até aqui. E sinceramente não vejo problema nenhum nisso. Após fazerem tudo o que podiam e o Luffy se tornar o rei dos piratas, a tripulação se separa, cada um fazendo algo pessoal. O exemplo mais fácil que consigo pensar é o Sop indo para Elbaf. Apesar de que isso pode acabar acontecendo antes, minha teoria ir por água abaixo, até porque o fato que dá mais força para ela é exatamente esse. De qualquer forma, não faço a menor ideia do que os outros Mugiwaras poderiam fazer, mas o Luffy eu vejo ele sendo o Gold Roger, também tendo sua morte e também dizendo sobre One Piece.
A cena em que me fez pensar nisso é quando o Luffy fica na guilhotina para ser executado. Um final que eu acharia muito foda, mas eu acho muito difícil disso acontecer, até porque o Luffy teria que morrer pra isso. Mas é isso, não tô com a cabeça de ninguém. Muito obrigado quem assistiu, diga nos comentários o que vocês acham, e é isso, sem andará.